Eu gostaria de meditar na Escritura Sagrada com vocês nessa noite. Abram, por favor, a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Nós iremos ler esse texto, todo o capítulo de número 5, do livro do Apocalipse, e muito daquilo que nós ouvimos sendo cantado aqui nessa noite, nós encontramos a fundamentação bíblica para esses hinos, para esses cânticos, aqui nesse livro do Apocalipse. No capítulo de número 5 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. E também os anciãos se prostraram e adoraram. Vamos orar? Senhor, louvado seja o nome do Senhor nessa noite, pela mensagem que nós já ouvimos, sendo proclamada por meio das vozes que cantaram hinos fundamentados na palavra do Senhor e que falam tanto ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor pela luz do teu evangelho que brilha nessa cidade através dessa igreja. E suplicamos que o Senhor continue alcançando vidas, transformando vidas para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus, agora queremos compreender a tua palavra e pedimos que abras o nosso entendimento e os olhos do nosso coração, a fim de compreendermos e obedecermos a palavra do Senhor e a tua mensagem registrada nesse texto que acabamos de ler. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, eles formam uma unidade. No capítulo de número 4, você vê a descrição do trono de Deus, aquele Deus inacessível. Se você observa a descrição do trono, desse que se assenta no trono, o trono está rodeado de vários seres viventes, de várias outras coisas. Torna-se impossível, pelo esforço humano, alguém romper todas aquelas barreiras até o trono e chegar àquele que está assentado no trono. Mas no capítulo de número 5, nós observamos que, de fato, não precisamos romper todas aquelas barreiras e nem precisamos nos esforçarmos, e pelo esforço humano não há necessidade, porque é aquele que nos representa.
aquele que vive para interceder por todos que se achegam a Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro bendito, ele já está sentado no trono. E por meio de Cristo Jesus, nós temos esse livre acesso a Deus, àquele que está sentado no trono. Capítulo de número 5 descreve agora o Cordeiro, esse que o texto diz, tendo sido morto, e ele fala dos benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós falamos e ouvimos sobre a morte de Cristo Jesus em termos técnicos. A morte de Cristo foi vicária, a morte de Cristo foi substitutiva. Mas nem sempre compreendemos as implicações práticas para a nossa vida diária da morte de Cristo Jesus. E eu creio que esse capítulo aqui, ele traz para mim e para você justamente algumas dessas lições práticas sobre a morte desse Cordeiro que nos representa no trono de Deus. A primeira coisa que você observa, que esse texto aqui fala sobre a morte de Cristo Jesus, é que essa morte ela foi vitoriosa. Não havia nenhuma razão para nós anunciarmos a morte de Cristo se Jesus tivesse sido derrotado pela morte. Mas o texto diz, aquele que foi morto e venceu, versículo de número 5, para quebrar os 7 selos e abrir o livro. A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi vitoriosa porque ele não foi detido pela morte. Ele não foi conquistado pela morte, mas ele conquistou a morte, e conquistando a morte, ele nos livra daquele que nos faz temer a morte. Ele nos livra do pavor. Na Escritura Sagrada, a morte ela é descrita como esse grande terror que assusta os seres humanos. E a morte de Cristo Jesus foi vitoriosa. Ainda que eu e você, muitas vezes, quando pensamos sobre a morte, o nosso coração se estremeça, mas aquilo que nós experimentaremos depois da ressurreição de Cristo Jesus será apenas a sombra da morte que passará sobre nós. É mais ou menos como aquela ilustração de um pregador americano. Obrigado, querido. Um pregador americano que em uma determinada ocasião a sua esposa faleceu e a sua filhinha, diante da morte da mãe, ela ficou... Então, aquele pastor, que a esposa dele faleceu e a filha fica revoltada com a morte da mãe, e ela fica aborrecida com Deus, e ela questiona, reclama para o pai, e tentando alguma explicação, e o pai tão abalado também com tudo aquilo, ele diz, filha, eu te dou uma resposta em momento oportuno. Em determinada ocasião, eles estavam viajando pelos Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos você tem aquelas casas, né, que são transportadas por um caminhão incrível, você vê uma carreta e, de repente, na carreta tem toda uma casa, toda montada, o camarada simplesmente vai lá e coloca no terreno e a casa está pronta. E, de repente, aquela carreta passa com aquela casa ali e a sombra vem sobre o carro de tal forma que atrapalha um pouco a vista, a visão do pai que estava dirigindo. E a filha comenta então com o pai dizendo, puxa vida, que casa grande, que sombra terrível. E o pai diz, filha, se você tivesse que morrer atingida, você preferia morrer atingida por esta casa ou pela sombra da casa? Ela diz, claro que pela sombra da casa. Eu não gostaria de morrer atingida por uma casa como essa. Ele diz, pois foi assim com a morte da mamãe. Jesus Cristo na cruz do Calvário recebeu o completo impacto da morte, da casa que veio e se quebrou totalmente sobre ele, para que a morte hoje, para mim e para você, fosse apenas uma sombra que passa sobre nós, e nós enfrentaremos. A morte de Cristo foi vitoriosa. E a primeira coisa que o texto nos ensina é sobre essa vitória da morte de Cristo. A segunda coisa que o texto nos ensina é que a morte de Cristo Jesus, ela foi suficiente para a nossa redenção. Em outras palavras, é o seguinte, eu e você não conseguimos e nunca conseguiríamos fazer nada pela nossa salvação, e na verdade nós não precisamos fazer nada pela nossa salvação, porque a morte de Cristo Jesus foi suficiente para a nossa redenção. Jesus não morreu para possibilitar a salvação e depois você completa, mas Jesus Cristo morreu para realizar completa salvação. Tudo aquilo que eu e você fazemos aqui na terra agora é como expressão da nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez em Cristo Jesus, mas nós não fazemos nada para contribuir com a nossa salvação. A única coisa que nós podemos contribuir com a nossa salvação foram os cravos
causados pelo nosso pecado que crucificou Jesus lá na cruz do Calvário. A morte de Cristo Jesus foi suficiente. E o texto diz agora que ela traz alguns benefícios surpreendentes para nós. E nesse capítulo de número 5, registra o que João viu desses benefícios da morte de Cristo Jesus. Essa visão de João, como eu disse, começa lá no capítulo de número 4. Então, o capítulo 4 e 5 compõem esta visão. E o que João viu, lê no capítulo de número 4? Em primeiro lugar, o texto diz que ele viu um trono, que no centro de todo esse universo existe um trono, e que aquele que se assenta no trono é o Criador de todas as coisas. É por isso que o último versículo do capítulo 4 termina dizendo assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas criaste por tua vontade, elas vieram a existir e elas foram criadas. No centro de todo o universo existe um trono, e aquele que se assenta no trono de todo esse universo é o Deus Criador, que fez todas as coisas, e nós dependemos dele. Ele é o eterno, do qual nós já ouvimos essa noite. No versículo de número 5, diz que aquele que se assenta no trono, ele tem na sua mão direita um livro, um rolo, como diz aí. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. O fato dele ter esse livro na sua mão direita significa que ele é o autor desse livro. Ninguém escreveu e o presenteou, mas ele é o autor desse livro e ele sustenta esse livro, esse rolo agora na sua mão direita. O texto diz que esse livro está escrito por dentro e por fora, versículo de número 1. Ou seja, não existe mais espaço para escrever nesse livro. Tudo aquilo que poderia ser escrito, está escrito, e todo o espaço que poderia ser utilizado foi utilizado por dentro e por fora. É mais ou menos como acontece quando você lê lá no livro de Êxodo, falando sobre as tábuas da lei. Diz que as tábuas da lei estavam escritas de ambos os lados, ou seja, Deus colocou nas tábuas da lei tudo aquilo que ele queria colocar, tudo aquilo que de fato cabia ali. E agora, nesse livro, todos os espaços para registro foram preenchidos. Esse livro contém todo o plano, tudo aquilo que o seu autor quis escrever nele. Só que o texto diz que esse livro está selado com 7 selos. Provavelmente os selos aqui estivessem colocados um ao lado do outro, como se fosse, pensando num rolo, os selos colocados um ao lado do outro, e à medida que você quebra um selo, você vê parte do que está escrito nesse rolo. À medida que você quebra um outro selo, você vê mais alguma coisinha do que está escrito nesse rolo. E aí, de acordo com os capítulos de número 6 e 8, você vai observar que todas as vezes que um desses selos é quebrado, quando um desses selos é aberto, alguma coisa acontece na terra, alguma coisa da história da redenção, que é muito mais abrangente do que a história humana, é revelado. A história da redenção, ela incorpora, ela tem dentro de si a história humana, mas também a história de todo o universo, a história dos céus, das galáxias, a história de tudo aquilo que nós, nessa noite, assistimos por meio de uma demonstração de um vídeo no momento desta cantata. Todo o universo está ali, todo o plano de Deus para o universo está contido nesse livro. O problema é que o texto diz que existe um grande impasse. No versículo de número 2, uma grande voz, ou uma forte voz, proclama: quem é digno de abrir o livro? E houve, em um determinado momento, um silêncio. Porque nem no céu, verso de número 3, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E por conta disso, João, que estava tendo toda aquela visão, diante daquele impasse agora, da não continuidade, da não revelação do plano de Deus para toda a humanidade, João chora muito. Ele chora, e o texto diz que aquela tristeza de João era uma tristeza amedrontadora. O que fazer em um momento como esse? O que fazer quando você não tem certeza do futuro? O que fazer quando tudo que você esperava parece agora incerto? E daquele momento uma voz aparece para João dizendo: olha, não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, verso de número 5,
a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. A palavra cordeiro aqui, certamente é uma referência àquele cordeiro pascal, lá desde Êxodo, capítulo de número 12, que era morto, e o sangue foi colocado sobre os umbrais da porta, e que todo ano ele precisava ser morto. Aquele cordeiro que era morto, e por meio daquele sacrifício, o sumo sacerdote, em Levítico capítulo de número 16, podia entrar no Santo dos Santos, oferecer o sacrifício, interceder pelo povo, e o pecado do povo seria purificado, o pecado do povo seria perdoado a partir da morte daquele cordeiro. Certamente aqui é aquela expressão de Isaías 53, falando sobre o Messias, do cordeiro que foi morto pelas nossas iniquidades. Nenhuma beleza havia que nos agradasse, mas ele foi morto pelas nossas iniquidades. A referência a Cristo aqui, a esse cordeiro, que desde o Antigo Testamento era conhecido e era esperado. Eis que esse cordeiro agora finalmente morreu e realizou plena salvação. Esse cordeiro, ele é como alguém que foi morto, ou seja, ele ainda traz sobre si algumas marcas daquela cruz. Algumas marcas daquela cruz ainda são visíveis sobre ele. O João diz que no versículo de número 6, diz: vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, o cordeiro que parecia tinha sido morto. Aquelas mesmas marcas que Jesus mostra para os seus discípulos, seus apóstolos, e até mesmo para Tomé, que diz assim: olha, se eu não vir, se eu não colocar os dedos nas suas chagas, de modo algum eu crerei. E Jesus aparece para ele e diz assim: coloque aqui a tua mão. Essas marcas da cruz do Calvário, nas suas mãos, nos seus pés, ao lado, ainda estão sobre ele, porque é esse cordeiro que traz essas marcas da morte. Só que esse cordeiro agora, ele não está mais com o rosto caído, como João havia visto lá na cruz do Calvário. E aqui é uma coisa interessante, porque a Escritura Sagrada diz que Jesus, morrendo ali na cruz, uma das últimas pessoas, os últimos discípulos que viu ou olhou Jesus, foi o próprio João. Quando Maria, a mãe de Jesus, estava ali a chorar ao pé da cruz, João se aproxima dela e Jesus olha para Maria e diz assim: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E João toma Maria agora e sai com ela, mas a visão que João havia tido de Cristo era daquele que estava desfigurado, cabisbaixo, morrendo na cruz do Calvário. Mas agora não é mais essa visão que ele tem. A visão que ele tem é alguém que está em pé. Em pé. Alguém triunfante. Alguém que havia sido morto, mas alguém que venceu. Alguém que não foi vencido pela morte, mas ele está em pé diante desse trono. E esse cordeiro, o texto diz, ele tem 7 chifres. Símbolo de autoridade. Toda autoridade lhe foi dada, nos céus e na terra. Ele tem agora toda a autoridade sobre si. Aquele que foi humilhado, agora foi exaltado acima de todos. De acordo com o escritor de Hebreus, ele tem um nome acima de todos os nomes. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim ou serafim recebe tamanha glória como da glória desse cordeiro que morreu e que agora está triunfante no trono. Mas ele também tem 7 olhos, conhece todas as coisas. São 7 Espíritos de Deus, e o texto sagrado diz assim, que eles passeiam, que eles conhecem tudo sobre toda a terra, são enviados para toda a terra. Todo o conhecimento, toda a onisciência. Esse é o Cordeiro que morreu, e a morte dele tem alguns benefícios para mim e para você. Quais benefícios? Deixe-me comentar contigo pelo menos 3 rapidamente nessa noite. A primeira coisa é que a vitória de Cristo sobre a morte assegurou que o plano de Deus para toda a humanidade, para todo o universo, fosse cumprido. Aqui é aquilo que nós chamamos do benefício cósmico da morte de Cristo Jesus. Porque ele venceu, os selos podem ser abertos, e porque os selos podem ser abertos, a história tem uma continuidade, e como a história tem essa continuidade, ela culmina naquele fim que o próprio Deus designou para que ela tivesse.
Entre o capítulo de número 5 de Apocalipse até o capítulo de número 22, quando fala sobre a Nova Jerusalém, habitação do povo de Deus, com o seu Deus, naquela cidade gloriosa, cujo formato é de um cubo, mesmo formato do Santo dos Santos, lá do tabernáculo e do templo. Aquela cidade que eles não precisam de luz, porque a presença de Deus contínua os ilumina. A única razão pela qual é possível que aquele plano final de Deus para a história da humanidade se cumpra é por conta da vitória de Cristo Jesus sobre a morte na ressurreição. Um cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Verso de número 6, no meio do trono, dos 4 seres viventes, os anciãos, em pé, um cordeiro, parecia que tinha sido morto, mas eis que agora ele está vivo. É por essa razão que o texto diz, por conta desse benefício cósmico da morte de Cristo Jesus, que o texto diz que toda a criatura, no céu e na terra, deve exaltar Jesus Cristo. Se você observar, o texto diz que todos, anjos, verso de número 13, então vi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória. É o benefício cósmico da morte de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ao meditar sobre isso, ao refletir sobre isso, ele escreve para a igreja em Corinto, dizendo assim, por isso nós não desanimamos. Ou, quando ele escreve aos romanos, ele diz assim, nós somos mais que vencedores. Ainda que a terra esteja cheia de desordem nos dias atuais, tumultos, problemas, corrupção, imoralidade, nós sabemos que o plano de Deus será executado. E por isso, nós não desanimamos. Quando João entendeu aquela verdade, o texto diz que ele foi consolado da sua aflição. Ele que chorava continuamente, agora ele é consolado. Quando João entendeu aquela verdade, ele observa que todo o universo, toda a terra, tem motivos para louvar e exaltar o Senhor. E no versículo de número 8 e 9, ele deixa bem claro isso, canta um novo cântico dizendo, tu és digno de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A vitória de Cristo Jesus garante que o plano de Deus seja executado e o plano do Senhor será levado a bom termo, porque Jesus venceu a morte. A segunda lição que eu gostaria de deixar para nós nessa noite é que a vitória de Cristo Jesus sobre a morte assegurou a redenção de todos aqueles que confiam nele. Observe o verso de número 6. Do meio desse trono, dos 4 seres viventes, dos anciãos em pé, um cordeiro que parecia tinha sido morto, ele tinha 7 chifres como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse mesmo cordeiro pegou o livro daquele que está sentado no trono, e quando ele pega o livro, os 4 seres viventes começam a louvar com harpas, com taças cheias de incenso, de ouro, e eles dizem que ele é digno de abrir o livro, porque para Deus ele conquistou, ele comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituiu reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ele não está dizendo aqui, olha, talvez ele tenha conquistado, olha, ele, de repente ele possibilitou, mas se eles não quiserem, eles não reinarão. O texto não diz isso. O texto é claro quando ele assegura que esses que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, o Senhor comprou para Deus e os constituiu reino e sacerdotes, ele assegurou a salvação de cada um deles. Talvez uma ilustração boa que você pode ter nesse sentido é quando você compara no livro do Apocalipse uma visão que aparece no capítulo 7 e uma outra visão que aparece no capítulo 14.
A visão que aparece no capítulo 7 é de uma multidão, uma grande multidão, que está sendo marcada, que está sendo selada com o selo de Cristo Jesus. E o número que aparece lá, o número de 144 mil, e vários intérpretes têm observado e têm discutido sobre aquele número, mas uma opinião comum é que aquele número fala da totalidade, é um número simbólico, como muitos símbolos no livro do Apocalipse, não um número literal, mas fala da totalidade de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Eles foram selados com o selo do Cordeiro. No capítulo 7, eles estão sendo selados. No capítulo de número 14, fala desses 144 mil nos céus. E a lição que fica é o seguinte: nenhum se perdeu. Interessante. Daquela totalidade dos que foram selados, essa mesma totalidade tem a sua salvação garantida. Por quê? Porque a morte de Cristo Jesus assegurou a redenção de todos aqueles que nele confiam. O preço foi pago. O versículo de número 9 diz que com sangue foi comprado. E quanto mais precioso é o objeto que você usa para comprar, para adquirir algo, ou quanto mais valioso, mais interesse tem o comprador naquilo que ele está comprando. Se foi comprado com o sangue do Senhor Jesus Cristo, de fato, esse povo de Deus é importante para Deus. E como que o texto descreve redenção aqui? Observe no versículo de número 8, diz assim: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A redenção agora é descrita nessas linguagens de que, porque você foi redimido, porque você foi comprado, Deus recebe as suas orações. As suas orações são agradáveis ao Senhor, como o incenso aromático era agradável a Deus lá no Antigo Testamento, quando o incenso era aceso. E Deus se agradava disso. Deus se agrada de ouvir a voz daqueles que pertencem a Ele. Deus se agrada de ouvir a voz dos seus filhos. E a redenção é descrita nesse contexto de que a intercessão, os pedidos do povo de Deus são agradáveis ao Senhor. Mas olha, o versículo de número 8 e 9 diz que Deus não apenas se agrada de ouvir essas orações, mas Deus recebe a adoração daqueles que se prostram a Ele. Eles se prostravam, eles cantavam e Deus recebia aqueles louvores. Assim como o Senhor Deus recebe os louvores da sua igreja hoje, dos cânticos, das músicas, dos sacrifícios de louvor, que diz lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 15, expressões da voz daqueles que amam e temem o Senhor. Mas o texto diz que esses que foram comprados, eles são constituídos agora propriedade de Deus. Verso de número 10, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão com ele sobre a terra. Eles são propriedades do Deus bendito. Eles têm livre acesso à presença desse Deus. E aqui uma coisa muito interessante, talvez, não sei se você já refletiu sobre isso, mas Jesus Cristo, que a Escritura Sagrada diz que era o Filho unigênito de Deus, ele abriu mão da sua posição de Filho unigênito para se tornar o Filho primogênito, porque agora eu e você somos co-herdeiros com Ele e somos irmãos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que bênção! A morte de Cristo Jesus garantiu a execução do plano de Deus para toda a humanidade, para todo o universo. Mas a morte de Cristo Jesus garantiu também a minha e a sua salvação. E em último lugar, a morte, a vitória do Cordeiro sobre a morte, garante o livre acesso dos crentes ao trono de Deus. Eu quero mais uma vez contrastar
aqui o capítulo 5 com o capítulo de número 4. No capítulo de número 4, você tem a visão desse trono de Deus. E ali é descrito aquele que está sentado no trono, semelhante a, ou seja, não está dizendo, olha, Deus é assim, descreve Deus apenas por uma semelhança. E esse que está sentado diante do trono, ele está rodeado por algumas coisas. Veja no versículo de número 3 do capítulo 4. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. E do trono saíam relâmpagos, trovões, diante do trono estavam acesas 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Ou seja, tudo que existe ao redor do trono, inclusive o mar, que na Bíblia Sagrada sempre é descrito para separação, tudo isso te distancia mais e mais daquele que está sentado diante do trono. Para você ter acesso a ele, você tem que romper o mar, você tem que romper relâmpagos, trovões, 7 espíritos, tochas de fogo, os 24 anciãos que estão sentados, um arco-íris. Você é inacessível pelo esforço humano. Humanamente falando, você não consegue se aproximar desse Deus. Mas o capítulo de número 5 diz, na verdade, por causa da vitória do Cordeiro sobre a morte, você não precisa fazer nenhum esforço. Porque aquele que te representa já está sentado no trono. Na mão direita daquele que estava sentado no trono havia um livro, e o versículo de número 6, e eis que vi no meio do trono um cordeiro que representa a mim e a você. Capítulo 4 fala então de vários círculos. Capítulo 4 fala sobre o Deus transcendente, totalmente outro, inacessível pelo esforço humano. A visão do capítulo de número 4 é mais ou menos aquela sensação das pessoas que no Antigo Testamento viam Deus, e elas diziam, ai de mim, estou perdido, os meus olhos viram o Senhor. E agora no capítulo de número 5 diz assim, você não precisa. Aquele que te representa, ele já está assentado no trono, e por meio dele você tem um livre acesso à presença de Deus. Deixa eu tentar ilustrar essa verdade da seguinte maneira. Nos Estados Unidos, houve aquilo que nós chamamos da Guerra Civil Americana. Ou os americanos não gostam de falar de uma guerra civil, eles gostam de falar de uma guerra entre os estados. Depende de onde você mora nos Estados Unidos. Se você é do sul, a guerra entre os estados, ou a guerra da secessão. Se você mora no norte, foi uma guerra civil, certo? Mas houve aquela guerra civil. E no sul existiam 2 grandes generais lutando contra o general Grant do norte. No sul estava o general Lee e o general Stonewall Jackson. Stonewall era o apelido dele. Parecia uma parede de pedras, porque ele ficava sempre inflexível diante das batalhas, contemplando os inimigos, e um dos soldados olha para ele e diz assim, escuta, ele não parece uma parede de pedras? E eles então colocaram um apelido nele de Stonewall Jackson. Stonewall Jackson havia obtido várias vitórias contra os soldados do norte, mas em uma determinada ocasião ele foi acidentalmente atingido por uma bala de um dos seus soldados. E como resultado, teve um problema no braço e ele teve que amputar o braço. O general Lee imediatamente mandou uma carta para ele dizendo assim, General Stonewall Jackson, o senhor perdeu o seu braço esquerdo, mas eu perdi o meu braço direito com o ferimento do senhor. Tamanha era a confiança dos dois. E ele teve o braço amputado, mas por complicações daquela amputação ele veio a falecer. Ele era tão respeitado, tanto no sul quanto no norte, que a guerra teve uma pausa para que eles fizessem o funeral. Imagine,
Naquela época era um negócio bem interessante, né? Hoje em dia ninguém pararia. Guerra da Ucrânia, Rússia, ninguém para. Mas eles pararam a guerra para o velório de Stonewall Jackson. O corpo dele foi levado primeiramente para Richmond, em Virgínia, e ele foi velado ali na Câmara Municipal, as portas abertas, tudo, e depois ele seria sepultado em Lexington, na Virgínia. E no momento em que o corpo estava sendo velado, uma multidão, mais de 20 mil soldados, foram para Richmond, Virgínia, para ver o corpo do general Stonewall Jackson. Em determinado momento, na tarde, um capitão mandou então fechar as portas do estabelecimento, porque não dava mais para deixar aberto, eles precisariam levar o corpo e sepultar em Lexington, e ele ordenou que fosse sepultado. Mas um soldado chegou atrasado. Um soldado chegou atrasado e lhe faltava também um braço que ele havia perdido em uma batalha. E ele chegou e ele queria entrar, e os soldados disseram, não pode entrar, o nosso comandante disse que as portas têm que estar fechadas. E ele então gritou, ele disse assim, pelo meu braço que eu perdi na batalha, defendendo os estados do sul, eu quero ver, por uma última vez, o corpo do meu general. E o capitão estava ali por perto, ouviu e disse, deixe-o entrar. Ele conquistou o livre acesso pelas feridas do que ele sofreu. Isso é apenas uma ilustração pobre do que acontece com Cristo Jesus. Ele conquistou, não para ele, mas para mim e para você, livre acesso pelas feridas do que ele sofreu na cruz do Calvário. E agora eu e você temos livre acesso à presença de Deus por causa da vitória de Cristo Jesus sobre a morte. E agora os nossos louvores, o nosso culto, a nossa alegria, a nossa exultação é recebida pelo Senhor Deus por causa da morte de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Existem várias maneiras de você viver a sua vida cristã. Você pode viver a vida cristã olhando sempre para você mesmo. E muitas vezes você vai se sentir injustiçado nessa vida. Pobre de você, coitado de você, ninguém sofre tanto quanto você, ninguém tem uma dor maior do que a sua, ninguém tem uma ferida mais profunda como a que você tem. Você pode passar a vida toda olhando para si mesmo. Ou você pode passar a vida toda olhando para o mundo ao seu redor. Outros parecem melhores do que eu, eles têm mais do que eu, a sorte deles é melhor do que a minha. Como que eu gostaria de estar lá. E você passa a vida toda olhando para o mundo ao seu redor. Mas a maneira correta e bíblica de você viver a vida cristã é olhando para Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, que morreu e triunfou da morte e nos adquiriu benefícios imensos por meio da sua vitória sobre a morte. Parece que esta é a mensagem que o escritor de Hebreus tenta colocar na mente dos seus leitores. Os leitores da carta aos Hebreus estavam vacilantes, eles estavam sendo tentados a voltar para o ritualismo do judaísmo, porque aquilo que muitas vezes você vê em um ritual mexe muito com o seu coração, não é? Os ritos, as roupas diferentes dos sacerdotes, os sacrifícios que eram realizados, o óleo que era derramado, coisas que eram tão palpáveis, concretas. E agora, depois que eles haviam se tornado cristãos, a vida para eles ficou tão difícil, eles perderam as posses dos seus estabelecimentos, suas casas, alguns estavam vivendo como peregrinos. E o escritor de Hebreus diz, só uma coisa vocês precisam ter, uma visão clara de quem é Jesus. E a carta toda aos Hebreus é dizendo, Jesus é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que o sumo sacerdote, maior do que o sacrifício que ele realizava, maior do que o templo, maior do que Jerusalém, maior do que o universo.
tão somente olhe para Jesus. E Apocalipse capítulo 5, a mensagem é a mesma da carta aos Hebreus. Tão somente olhe para o Cordeiro que foi morto, que triunfou. Isso é conforto para o meu e o seu coração. Isso é fonte de ânimo para mim e para você. Isso é razão para que eu e você louvemos e glorifiquemos a Deus. Isso é uma motivação para que eu e você anunciemos essa morte de Cristo Jesus, gloriosa, maravilhosa e triunfante sobre a morte. A garantia de que o plano de Deus será executado. A garantia de que a redenção foi totalmente satisfeita. E a garantia de que eu e você temos livre acesso à presença de Deus.